Mas eu acho que é o seguinte, cara. O Ferrez tocou num ponto agora, pô, essa coisa da fome. Eu me lembro, eu estudava, porra, eu sou moleque Ferrez, talvez seja um pouquinho mais velho, a barba branca aqui, traz ele um pouquinho aqui na nossa mesa. Mas nos anos 80, você teve um movimento aqui em São Paulo, que era o movimento contra a carestia. Porque era aquela inflação, pá, né? Custo de vida aumentando, e o povo nas quebradas, na Zona Sul, começou lá, na Zona Sul, se organizou e se mobilizou para, ainda era ditadura militar no Brasil, para lutar por alimento e tal. Porra, a gente pensa hoje, nós estamos 40 anos depois. No Brasil hoje nós temos 19 milhões de pessoas com fome. Isso não é natural. Não, mas num país como o nosso, com dimensão continental, com terra fértil, a fazenda do mundo, celeiro do mundo, só que pensa, é uma questão de modelo. E aí a gente tem que também dar nome aos bois. A gente tem que apontar quem são os responsáveis por isso. Porque senão fica uma coisa como se caísse do céu. Entendeu? Tá tendo fome. Tá tendo fome por quê? Porque a safra de feijão foi ruim. Tá tendo fome porque, tá faltando. Tá faltando não. Existem hoje, aí vamos falar aqui o português claro, 3 grandes razões para a fome ter aumentado no Brasil. A primeira se chama desemprego. As pessoas não têm renda, não têm dinheiro, não têm como comprar alimento. E o desemprego acontece por causa de uma política econômica que cortou investimento público. Em qualquer crise, desafio. Qualquer um que fala, porra, não, mas o Estado tem que acabar, beleza. Pega qualquer crise. Crise de 29 nos Estados Unidos, maior nação capitalista do mundo. Crise de 2008 nos Estados Unidos. Não tem recuperação econômica sem papel do Estado, de investimento público, em qualquer parte do mundo. O Estado brasileiro deixou de investir. Paulo Guedes, antes dele o Meirelles, essa turma sabe falar cortar. Quando o Estado investia, qualquer coisa. Vai fazer um conjunto habitacional, vai fazer uma estrada, fazer... Além disso gerar o resultado final, gera o quê? Emprego no processo, principalmente na construção civil. Cortou, gerou desemprego. Segundo motivo, destruiu a política de segurança alimentar. O Brasil já foi modelo, cara. Isso começou lá no governo Lula, com fome zero e tal. O Brasil foi modelo de política de segurança alimentar. Era um cara chamado José Graziano, que era ministro do combate à fome, que depois virou secretário-geral da FAO, que é a Organização da ONU Internacional para Combate à Fome no Mundo. Né? Qual que foi o projeto? Estimula a agricultura familiar. Você dá dinheiro para o pequeno agricultor que está lá, dá crédito para ele, dá condição para ele produzir, cria caminho para comercializar para o alimento que ele produziu chegar na cidade e cria uma rede de distribuição na cidade. Isso combateu a fome no Brasil, reduziu muito, milhões de pessoas passaram a comer por causa disso. E ajudou nas duas pontas, o cara que está produzindo e depois o cara que vai comer. Porque o agronegócio, vamos dizer aqui, né, o agronegócio é exportador. Ele está preocupado em vender soja, vender milho, vender arroz para fora. Ainda mais agora. Com o dólar caro, o cara vai pensar, porra, eu produzi aqui não sei quantas toneladas, eu vou vender em real no mercado inteiro ou vou vender em dólar lá para fora? Vou vender em dólar, porra. Ele vende em dólar. E esse cara tem isenção tributária, esse cara tem todo tipo de crédito, de acesso à assistência técnica, o que for. O pequeno não. Existia no Brasil uma companhia, ainda existe, mas está esvaziada, chamada Conab. Companhia Nacional de Abastecimento. O que servia a Conab? Ela tinha estoques públicos de alimento, que eram estoques reguladores. Então a Conab estocava ali feijão, a dar com pau. Aí vamos supor, tem uma safra ruim. Diminuiu a oferta de feijão. Pela própria lei de mercado, o que acontece? Aumenta o preço. Então a Conab tinha os estoques de feijão, quando acontecia isso, ela metia feijão no mercado para o preço baixar. Entendi. Sabe o que o Bolsonaro fez? Vendeu 30 armazéns da Conab em 2019. O estoque de feijão da Conab hoje dá para um dia de consumo nacional, para nada. Então nós temos que apontar as coisas como elas são. Sim, sim. Tá entendendo? Porque senão parece que as pessoas estão passando fome porque Deus quis. Não, as pessoas estão passando fome porque tem uma política de destruição no Estado brasileiro. Total. Só tem um problema que eu acho que você esqueceu de apontar, que é muito importante. Que a gente tem uma estrutura, que não foi o Bolsonaro que criou, que é nociva à população. Todas essas leis, nossas leis tributárias, nossas leis administrativas, essas coisas, elas são imprescindíveis para que a gente tenha um avanço econômico. A mudança delas, quer dizer. A mudança delas, exato. Porque você falou do dólar, né? Por que o dólar está tão alto? Porque a gente não é um país industrializado, a gente não produz nada de valor agregado.
Tudo que a gente faz é produzir coisa que sai da terra. Entendeu? Então, isso no mercado global deixa o Brasil, a moeda brasileira, muito frágil. O que a gente faz para mudar isso? A gente tem que industrializar o país. A gente tem que produzir coisas que são hoje produzidas na China, aqui. Entendeu? E essas coisas só não vão acontecer enquanto a gente tiver essas leis, onde a gente fica cobrando o imposto do produto da indústria antes dele ser. Mas deixa eu te falar, Monark, vê só. Você tem razão num ponto, mas eu acho que você está errado em outro ponto. Vou explicar por quê. O Brasil foi o país que mais se industrializou no mundo, dos anos 30 aos anos 80. O Brasil que teve um país que teve maior crescimento econômico, teve um milagre econômico, tudo isso. Dos anos 80 para cá, quando teve a crise da dívida mundial, teve a crise do petróleo antes, depois a crise da dívida nos países de capitalismo periférico e tal, o Brasil passou por um processo de reprimarização. O que quer dizer isso? A indústria foi perdendo, o Brasil foi se desindustrializando e a pauta econômica do país e a pauta exportadora foi virando para produtos primários. O que é produto primário? É produto agrícola, é carne, é minério de ferro, ou seja, é produto que não agrega... Commodity, que não agrega valor aqui. Né? Outro dia eu estava conversando com um cara do Rio Grande do Sul, nós estamos exportando boi in natura, boi vivo. Caralho. Cara, isso é uma falta de... Sim, não tem nada, não agrega nada aqui. A gente só produz alimento e exporta lá para fora e às vezes você importa a carne da China. É um negócio absurdo. É voltar a uma lógica colonial, onde o Brasil exportava cana-de-açúcar para Portugal e para Espanha e comprava o açúcar refinado. Sim. Certo? Então, essa desindustrialização foi acontecendo ao longo das últimas décadas no país.